Bom dia, Bo- professora. Bom dia, professora. Bom dia, a turma está entrando ainda, né? Guardar só mais um minutinho para a gente Bom iniciar. dia. Como estão? Como estão? Gente, me tira uma dúvida. Eu já passei um clipe de uma música aqui para vocês? Não, Passou professora. não, professora. Não? Não. 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 Hum, bom saber. Então, hoje é o dia. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou colocar esse clipe que vai iniciar a nossa aula de hoje. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh, oh, my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't want it just as long as you keep come and stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand. Oh, stand
Thank you. E aí, gostaram? Legal. Bem, além de deixar o dia mais alegre, né? E a aula mais alegre, esse vídeo também serve de um pouco de reflexão para a gente. Eu queria ouvir um pouco vocês, o que é que vocês perceberam nesse vídeo, o que é que chamou mais a atenção de vocês nesse vídeo. Quem quer falar? Acho que a harmonia, né? A harmonia, mesmo tendo a harmonia na execução da música. Exatamente. Muito importante essa observação. O que mais? A música era uma linguagem universal, né? Eles cantaram a mesma música em vários países, vários povos cantando a mesma música. E na mesma sintonia, alegria, isso. Excelente. Essa música, né? Ela interage em vários países com uma linguagem, melodia. Muito bem. O que mais? Como várias culturas, elas podem ter a mesma acreditação, né? Muitas pessoas acreditam nas mesmas coisas. Legal. Destaque para a cultura, gostei. Isso mesmo. Várias culturas, né, que foram representadas ali nos países, à medida que eles vão cantando, tocando, se apresentando. Exatamente. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Então, vamos. Deixa eu agora trazer a música para a gente. Então, a música é o seguinte: quando a gente pensa na nossa nosso artigo, né, a gente aprendeu nas últimas aulas que eles são elementos obrigatórios em cada etapa, em cada momento, né, em cada divisão, tem as suas características, cada um tem a sua de um conjunto. Então, essa música, é fazer uma meta com a nossa pesquisa. Então, a música, ela tinha um objetivo em comum. Qual era o objetivo em comum desse clipe, né? Teria um objetivo em comum para todos. Momento participativo. Vamos lá. Qual era o clipe? Agregar pessoas, né? O que mais? Está incompleto. O que, com quem, onde? Acredito, sobre um tema comum. Está melhorando. O quê? A gente sabe que o título de um artigo, o título, né, o objeto de investigação, ele tem que ter o quê, com quem e onde. Então, o que eles estavam querendo fazer com esse clipe? O que era? Produzir uma canção, né, uma música. Com quem? Pessoas de diferentes Cultura. culturas,
Fazer uma integração com pessoas de diferentes culturas que cantam na rua, E onde? ao ar livre. Não, não necessariamente. De forma global? Quase isso, está chegando. Através da internet. Não, a internet foi um instrumento, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A gente está falando de objetos. De forma É, comunitária. não é bem isso. Vamos pensar o onde. Seria o fato deles terem o mesmo entendimento sobre o que eles estão falando, apesar de diferentes culturas, conseguirem fazer as mesmas leituras? Isso é uma análise. Ou no mesmo planeta. Professora, por favor, poderia. Enfim, delimitem. Planeta, mundo, global, delimitem. Em Delimitação. todo lugar. Não era em todo lugar. A senhora poderia refazer a pergunta, professor? Que a gente está tentando criar um objetivo geral. O que, com quem e onde. O que? Produzir uma música, né? Com quem? Com pessoa, com a participação de pessoas de várias culturas. E onde? As culturas estão onde? Nos Estados Unidos. Não, tem vários lugares. Lugares que representavam o quê? Social. Pontos turísticos. Países, minhas Turísticos. países. Vocês viram que na legenda apareciam os países, né? As cidades e os países, nas legendas. Construir uma música, citando várias culturas e com músicos, com profissionais de vários países, certo? Então, onde eram os países. Os sujeitos eram as pessoas, né? Os músicos e os cantores ou cantoras ou pessoas comuns, né? De culturas. E o objetivo era justamente fazer com que todos cantassem ao mesmo tempo, né? Então, para que isso saísse dessa forma, tinha que ter uma organização geral, né? Mas tinha que ser, percebem que cada lugar tinha um movimento diferente, tinha um instrumento diferente, né? Tinha características diferentes, mas todos eles foram considerados, né, no contexto da organização. Então, independente do país, as pessoas puderam desenvolver talentos dentro da música, respeitando as suas características, suas especificidades, né, locais, da realidade local. Outra característica muito interessante. Para que a harmonia acontecesse, todos tinham que estar o quê? Falaram mais ou menos aí. Todos tinham que estar o quê? Eram países diferentes, linguagens diferentes, pessoas Integrados pela diferentes, internet. como Integrados pela internet. conectados, exatamente, conectados, né? Interligados através da internet. Mas o que é que eles utilizaram para conectar as pessoas? Além da internet, claro. Os fones? Exatamente. Internet tem uma preparação aí. E cada um entre no momento da sua fala, né? Cada um entre no momento em que a música requer aquela entrada, tem que ser muito sincronizado, não é verdade? Então, precisava ser milimetricamente organizado, planejado aquilo ali. Cada passo, cada momento, cada sintonia, cada participação ali
foi muito bem orquestrada, muito bem organizada para sair perfeito do jeito que a gente assiste. Então, fazendo o link desse movimento, tá? Né? Que foi organizado na música, a gente entende que nossa pesquisa ela precisa estar toda planejada e toda organizada milimetricamente em sintonia. Então, por isso que eu digo que o título, o objetivo geral, os objetivos específicos e a metodologia, elas precisam estar todas alinhadas, porque não há um resultado. Não chega no resultado que a música chegou. Essa música hoje só emociona, né? Só transmite a importância, né, da participação de vários povos, de várias culturas, o respeito aos instrumentos, cada um com seu instrumento diferente, mas todos com a mesma sintonia, todos tinham o mesmo objetivo, que era a produção dessa música, respeitando as características locais, as culturas locais e passando pessoas de vários países. Entendem? Então, a nossa pesquisa ela precisa ter essa harmonia do primeiro país ao último país, do primeiro instrumento ao último instrumento, do primeiro método ao último método. Todos em sintonia com o único objetivo geral. Né? E esse objetivo geral, ele tem por obrigatoriedade, certo? Então, quando a gente for organizar as coisas, escolher teóricos, escolher métodos, escolher citações, escolher narrativas, análises, tudo isso tem que estar em sintonia com o que, com quem e onde. Toda vez que vocês tiverem, né? Ah, mas será que isso aqui não entra? Então, qual é a sintonia da tua pesquisa? Tua pesquisa, você tem que retomar isso sempre. Cada meio que você coloca no artigo, que tal? Em conexão. Tá? Não pode ser nada solto. Não pode pegar algo de paraquedas no texto porque achou interessante ou porque está completar com alguma coisa. Não. Tudo em conexão, tá? Do início ao fim. O que investigar, com quem você vai investigar e onde você vai investigar. Exatamente. Encadeamento de ideias, tá? Conexão de ideias, conexão de instrumentos, conexão de teóricos, conexão de procedimentos e análises. Tudo isso visando o único alvo, que é o objetivo geral. Geral que responde à pergunta de investigação, que é o coração da pesquisa. Se eu tenho uma boa pergunta, eu sigo com todos os outros, né, em busca dessa harmonização, em busca desse resultado final. Agora, não pode ter nada fora do lugar, né? Não pode ter nada desconexo, tem que estar tudo alinhado. Ela é repetitiva. A mesma coisa no título, vai ter no problema, no geral, vai ser desmembrado nos específicos, vai se repetir na metodologia e as análises vão responder à tua pergunta. Então, é um esforço, né, para que o objetivo alcançar, né, e a resposta seja atingida. E encontre essa essa melodia, né, essa sintonia, melodia. Então, cada um de vocês próprios vão ter os seus métodos, vão ter os seus instrumentos, né, os seus procedimentos, sua forma de analisar a realidade. Mas todos vocês têm o mesmo objetivo, que é responder à investigação. Beleza, galera? Então, não e tentem alinhar cada elemento do artigo de vocês de forma com conexão geral. Beleza? A aula ficou bonitinha hoje, não foi?
deixa eu dizer, a turma fez comigo. Pegaram essa música, né? Trabalhei também essa música dessa forma. E foi uma participação mais intensa, né? Das emoções que estavam vivendo no curso. E aí a gente teve muitos relatos, muito legal. Aí eles pegaram a música, tinha uma pessoa da banda militar, pegaram a música, cifraram a música para a banda para ensaiar, e no dia de abertura eles fizeram a música lá, apresentaram a música e dedicaram para mim no dia da formatura. E foi um momento muito, muito emocionante. Foi muito lindo mesmo. Depois eu posso até mostrar para vocês um pedacinho desse momento. Foi legal, no dia da formação. O da Polícia Militar toca Stand By Me em homenagem à professora de metodologia científica. Isso foi mal. E eu guardei isso com muito carinho. Foi bem emocionante. Então, agora eu vou fazer uma apresentação sobre instrumentos de pesquisa. Eu vou só fazer uma abordagem rápida aqui de alguns elementos da pesquisa, só para vocês acompanharem. Eu vou ficar com a câmera só. Então, gente, o conhecimento, né, ele tem várias abordagens, certo? Só que, quando a gente vai tratar de conhecimento na pesquisa, passa de uma perspectiva para outra. Então, ele diz isso como um conhecimento científico, né? Investigado, analisado. Então, você trata o conhecimento bruta, né? No aspecto do senso comum para a transferência, tá? E aí, nessa perspectiva, para se transformar em conhecimento científico, a gente tem que colocar ele sobre algumas questões metodológicas, né? Desde a sua natureza, as questões da abordagem, né? Os objetivos, os procedimentos de investigação, tudo isso vão servindo de sistematização de um conhecimento que vem de senso comum, tá? Então, para que isso aconteça, utiliza procedimentos metodológicos, instrumentos metodológicos. Esses instrumentos, eles vão organizar sistematicamente esse conhecimento que tira da realidade para transformar ele em produto a ser analisado a partir de bases epistemológicas, tá? E aí esses instrumentos da pesquisa na área de segurança pública, né, organizados de uma maneira haja tanto uma contribuição científica de modo geral às ciências, dependendo da abordagem de vocês, quanto da área de segurança pública. Então, ele tem que estar intrinsecamente ligado, né, à área de segurança pública, tá? Então, isso é uma característica do curso, né, do CAO, uma característica do curso do SESC, uma característica dos cursos de formação. Porque
Porque todos estão dentro da... Aí, se você não for da área de segurança pública, a mesma coisa, o que é que tem que trazer para essa área? Tem que trazer elementos que ligados às linhas de pesquisa, tá? Então, de pesquisa, o seu curso está ligado. A base epistemológica, ela vem da ligação com a linha de pesquisa, certo? Ele parte do senso comum, né? E dialoga com o conhecimento filosófico, conhecimento na sociologia, conhecimento na área de segurança pública, conhecimento na educação. Então, os conhecimentos científicos que já existem passam a senso comum. Quando há o diálogo, começa a produzir uma linguagem científica. Então, esse processo de pesquisa, ele produz conhecimento científico, tá? Então, a pesquisa científica ela é um processo sistemático que busca respostas e soluções para os problemas reais, para os problemas que a sociedade enfrenta. Então, todas as nossas elas precisam contribuir de alguma forma com a solução desses problemas. A gente não vai resolver o problema, mas a gente vai fazer apontamentos, né, direcionamentos que podem contribuir com a mudança, com a solução desses problemas, tá? Conhecimento, já falei. Então, o conhecimento, ele serve, né, justamente para resolver problemas da realidade, tá? E aí, para a gente transformar esse conhecimento do senso comum em conhecimento científico, precisamos colocar ele sobre as bases metodológicas. E aí, como eu já havia falado anteriormente, vou repetir, né? As pesquisas, elas podem ter natureza básica, que ela busca gerar novos conhecimentos, aplicação imediata, e ela busca também, né, resolver problemas práticos utilizando saberes científicos, que seria uma pesquisa de natureza aplicada, tá? Então, a pesquisa, ela precisa também diferenciar qual é a abordagem dela, tá? A abordagem seria considerada em três perspectivas: se ela é qualitativa, quantitativa ou se ela é qualitativa. A perspectiva da pesquisa qualitativa, né? Ela vai interpretar os fenômenos e atribuir significados, tá? Sobretudo naquilo que diz respeito à subjetividade do que foi investigado, que tem uma análise qualitativa, ela é bastante específica, né? Ela é muito voltada à subjetividade dos sujeitos que vão ser investigados. Ou também, se ela for qualitativa na perspectiva de pesquisa teórica, né, bibliográfica, a partir das bases epistemológicas, né, das bases conceituais, ela vai fazer uma análise, também não deixa de ser subjetivo. Por quê? Porque quem vai refletir, questionar, quem vai analisar a teóricas é o próprio investigador, é o próprio, com base na sua própria subjetividade. Então, o diálogo qualitativo, ele é um diálogo, né, que vai atribuir significados, que vai trabalhar especificamente com bases subjetivas, tá? E se elas são subjetivas, elas são contingenciadas, né? Elas são apenas situações pontuais de uma determinada delimitação metodológica, certo? Então, quando a gente diz assim, sim, já foi investigado,
nesse lugar, com esses jeitos, com esse objetivo, com essa pergunta. O mesmo tema, o mesmo assunto, a mesma abordagem pode ser investigado em outros ambientes, com outras conotações, com outros sujeitos, ou com os mesmos sujeitos e mesmos ambientes. O que vai determinar a diferença, né, do foco da pesquisa é justamente a pergunta, tá? Então, mesmo que a gente tenha sujeitos iguais, campos iguais, os métodos eles podem se diferenciar de alguma maneira, tá? As bases podem ser também semelhantes, mas a análise vai ser de outra maneira. E isso é tão interessante que, mesmo que você aplique com os mesmos sujeitos, com os mesmos métodos, mas se você fizer em tempos diferentes, os seus resultados também podem ser diferentes. Então, por isso que a pesquisa, né, qualitativa, ela é extremamente relativa. Relativa à delimitação daquele momento, tá? Então, ela precisa estar completamente delimitada no aspecto temporal, no aspecto de campo, no aspecto de sujeito, no aspecto de método, no aspecto de perspectiva teórica, tá? E aí, essa abordagem ela vai ser feita em cima de análise que dê sentido e significado, tá? Que dê qualidade àquilo que está sendo. A pesquisa quantitativa, ela já tem um outro viés. Ela tem um viés direcionado para quantidades, para dados numéricos, para índices, para estatísticas, né? Para a questão de sistematização através de percentuais. Então, a gente vai ver na quantitativa, né, elementos que são que cabem apenas medidas, né, que cabem dados, né, indicados como percentuais, estatísticas, tá? São elementos que não cabem no fazer uma análise em termos de consequências ou em termos de interpretação subjetiva, motivações relacionadas aos resultados. Então, não me interessa o porquê, nem o como, nem o de que maneira. Interessa é o dado bruto, né? É o índice, é a quantidade de repetições, é a prevalência, né? Percentuais, índices, tudo isso são questões quantitativas. Agora, se eu quero trabalhar de maneira em conjunto, né? Fazer uma abordagem tanto índice das estatísticas quanto no porquê, do como e de que maneira, análise subjetiva desses dados, eu trabalho na perspectiva quanto e qualitativa. Combinar esses métodos, tá? Então, primeiro, depois eu analiso. E aí, esses dados quantitativos e qualitativos, eles podem ter elementos tanto objetivos, né, interpretativos, quanto elementos de índices que foram captados através de uma coleta em massa, né, através de um questionário com perguntas fechadas, através de um questionário com perguntas semi-aberta. Os dois métodos, tá? São pesquisas mais completas. E aí ela busca complementariedade, tá? Então,
além de levantar os elementos, eu passo a compreender, né, como esse fenômeno acontece. Alguma pergunta, alguma dúvida, e levantando a mão durante a explicação, ok? E aí eu tenho das pesquisas científicas, né? Quanto aos objetivos. Observem que aqui eu tenho tanto a natureza quanto a abordagem, tá? Então, quando eu digo natureza da pesquisa, é esse aqui, as que é aplicado. A abordagem da pesquisa é esse aqui, tá? E agora eu vou trabalhar a questão dos objetivos. Qual é a característica da pesquisa, os objetivos? Então, eu posso ter uma pesquisa exploratória, que ela vai proporcionar uma maior familiaridade com o problema. Eu vou explorar o problema. Eu não preciso ter nem uma ideia pré-estabelecida. Eu vou descobrir à medida que eu exploro o fenômeno, tá? Então, eu posso ir sem nem saber quais são essas causas, nem tá conjecturando nada. Eu vou lá para observar, vou lá para buscar informações, eu vou lá para conhecer, né, para me familiarizar com o que está acontecendo na realidade, tá? Ela pode ser descritiva, ela vai apenas descrever as características de um fenômeno. Então, eu vou... A diferença entre a exploratória com a descritiva é que na exploratória trazer de outras realidades, de outras situações e dialogar com a realidade que eu estou observando, tá? Então, eu posso explorar de várias maneiras, trazendo abordagens e trazendo eu posso até criar estratégias nessa pesquisa exploratória. Na pesquisa descritiva, ela limita mais a descrição sistemática da realidade, tá? Então, eu posso ir para campo e apenas descrever o que eu vejo. A pesquisa explicativa, eu busco identificar causas e efeitos. Por que que isso acontece? Como isso acontece? Então, quando eu falo dos objetivos, eu estou determinando como vai ser a minha ação, tá? Mas a minha abordagem, ela pode ser qualquer uma daquelas três. Lembram das abordagens? Qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa. Eu posso ser pesquisa mista, né? Ou apenas com uma abordagem só. Independente da abordagem, eu vou dizer como a minha pesquisa se classifica a partir dos objetivos. Então, eu posso fazer, sabe como é que a gente chama isso? Probabilidade, né? Então, eu posso fazer um jogo aí de trocas. Então, eu posso fazer quantitativa, exploratória, qualitativa, exploratória, quanti-quali, exploratória. Mesma coisa com as outras três. Entenderam isso que eu estou dizendo? Sim. A senhora pode só voltar o slide anterior? Só para eu verificar um... Então, esses três aqui, eles podem dialogar com qualquer um dos três dos objetivos, quanto aos objetivos, certo? Então, meus objetivos, eles têm a característica de explorar um fenômeno, trazer informações
criar estratégias, buscar elementos e tratar isso de uma forma mais subjetiva. Eu posso também descrever esse fenômeno dessa maneira, como também posso fazer a coleta e apenas indicar quantitativamente os resultados. E apenas a explicativa é que vai exigir, né, uma análise, uma abordagem qualitativa ou quanti-quali, porque ela identifica causas e efeitos, tá? No caso, obrigatoriamente, quanto aos objetivos explicativa, ela só vai ser ou qualitativa ou de quanto qualitativa, não é isso? Se você quiser trabalhar ela de maneira quantitativa, sua pesquisa tem que ter muita argumentação epistemológica para sustentar as causas e os efeitos. Então, é mais difícil. O que é que eu aconselho? Ninguém fazer pesquisa explicativa. Porque pesquisa explicativa, ela requer muita questão de teste, né? Tem que ser testada, muitas vezes tem que ser testada, para poder explicar o efeito, né? A causa e efeito de um fenômeno. Então, dificilmente se faz uma pesquisa explicativa, tá? Então, é melhor ficar com a exploratória ou com a descritiva. Então, quanto aos procedimentos, então a gente trabalhou aqui quanto aos objetivos. Agora é procedimento, ok? Então, os procedimentos, são vários passos. Então, existe a pesquisa bibliográfica que ela vai acontecer em todas as pesquisas. Por quê? Porque é um procedimento inicial, procedimento obrigatório, que ela vai ser levantada em base, né, teóricas, em livros, em artigos, em documentos, em legislações, em relatórios, né, que são considerados legais dentro de algum setor, por exemplo, um relatório que é utilizado obrigatoriamente no setor de ocorrência. Então, ele passa a ser um documento, certo? A bibliográfica, ela vai fazer esse levantamento teórico. A documental, ela busca fontes primárias, relatórios, leis, registros. A bibliográfica e a documental, elas são muito próximas, ok? Geralmente você vai ver nas pesquisas indicando as duas, né? A não ser que que o tipo de pesquisa seja especificamente bibliográfico, né? Com bases epistemológicas. Aí não usa documento. Aí ela vai ser documental. Vou explicar mais ou menos. A bibliográfica, ela pode ser um procedimento com base em documentos também, né? Mas a documental, ela não vai fazer com base apenas em teoria e em livros, né? A documental, ela vai estar direcionada justamente a esse material que é produzido pelo campo que está sendo investigado. Entenderam? E aí a bibliográfica, ela usa elementos tanto de perspectivas teóricas quanto de perspectivas documentais. E a documental, o procedimento, ele é documental, mas a pesquisa pode ser bibliográfica. Entenderam?
Por que que a documental, o procedimento documental também é de uma pesquisa bibliográfica? Porque ela tem a fundamentação teórica. E a fundamentação teórica é uma perspectiva, né, bibliográfica, procedimento bibliográfico. Então, toda pesquisa vai ter, praticamente, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. É por isso. Ok? Agora, a pesquisa que for realizada em cima, especificamente de base documental, ela precisa ter essa característica apontada na metodologia. Né? Se sua pesquisa vai discutir lei, então, o tipo de pesquisa vai ser documental. Ok? O que é que muita gente, às vezes, faz também? Omite o bibliográfico. Omite o bibliográfico. Porque ela já é uma pesquisa bibliográfica, por si só. Já é algo que é da natureza, né? Já faz parte do processo de pesquisar. Então, quando vocês forem para a leitura, vocês vão observar que nem sempre, apesar de ser bibliográfica, nem sempre o bibliográfico vai aparecer. Entenderam isso aí? Mas já o documental, não. A gente tem que apontar o documental como característica. Porque nem toda pesquisa vai ser documental, mas toda pesquisa vai ser bibliográfica. Dê um nó aí. Toda pesquisa é bibliográfica, mas nem toda pesquisa é documental. Ok? Resumam com isso aí. Nem, a gente não necessariamente precisa colocar bibliográfica, porque ela automaticamente ela já é. Mas a gente precisa colocar documental, porque nem toda pesquisa é documental. Professora, é porque no caso aí é documental, ela usando só fontes primárias, Uhum. ela não vai utilizar, vamos dizer assim, de livros, de teorias levantadas por outras pessoas. Não, ela precisa também. Isso aí ela precisa. Toda pesquisa bibliográfica, toda. Certo, não, estou dizendo a documental. Não, então, mesmo sendo documental, o documental é um procedimento, tá? Mas ela precisa ter base teórica. Ela precisa ter base epistemológica, mesmo de procedimento documental. Você precisa analisar os documentos com base em teorias, em conceitos. Ok, Entendeu agora? sim. Por isso que toda pesquisa, quanti quali, quali quantitativa, ela vai ser também bibliográfica. Toda ela. Não existe pesquisa sem ser bibliográfica. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Porque a pesquisa bibliográfica ela vai levantar teorias. As teorias podem estar em livros, em revistas, em artigos, em teses, em dissertações. Certo? Posso Pode fazer uma falar. pergunta? Pode, precisa perguntar. Professor Fernando, a gente na Cândida Vargas, né, recebeu a incumbência de documentar, né, a obrigação da gente fazer a vacina anti-RH na gestão de até 28 semanas, né? Então, existe uma recomendação da federação nossa, né, e a gente se baseou nesse documento que criou a instituição, né? Claro que isso não tinha uma ação, mas a gente tentou fazer baseado no procedimento, é uma pesquisa documental, não é? É sim. Só que para você utilizar esse tipo de documento, precisa ter base teórica, conceitual, epistemológica. Aí, além de pesquisa documental, a bibliográfica vai estar dentro do seu artigo, por obrigatoriedade. Está E entendendo? foi exatamente, a gente pegou toda a literatura sobre a imunoglobulina TRH com 28 semanas e depois a gente pegou as recomendações da Federação Brasileira e da Federação
internacional. Então, Exatamente. tinha o respaldo bibliográfico, mas, na verdade, foi documental, né? Quanto aos procedimentos, é documental. Exatamente. Obrigado, professor. Porque o documental é o procedimento, certo? É o procedimento. Foi o método. Então, ele é específico, né? Ele é algo que nem toda pesquisa vai utilizar. Entendeu? Professora, a situação, o caso de uma pesquisa também é documental, não é? Exatamente. A pessoa diz, por exemplo, ó, vou usar esses exemplos que foram, né? Ela é de natureza. Ela é coletando dados que foram produzidos, ela é coisa básica, certo? Pesquisa que, quanto à abordagem dela, vai ser quanto e qualitativa, porque ela vai trabalhar com índices, mas vai trabalhar também causas subjetivas, fenômenos, e os objetivos é história, tá? Também pode ser descritiva. E se não quiser falar de documental, sem problema nenhum. Mas quando a gente usa o prontuário não é um documento, ao invés de ser uma fonte primária, não é bibliográfico, ao invés de ser uma fonte primária. O documento não foi produzido pelo setor? Então, aí ele seria uma fonte primária. Seria pesquisa Claro. documental. Todo documento, todo relatório, todo registro feito por um determinado setor, especificamente do setor, ela é uma pesquisa documental. Ótimo. Doutor Aldomir, Entendi. Obrigado. Nada. professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode. E se tiver um questionário? No caso, como se O questionário é um tipo de instrumento. O questionário é um tipo de instrumento de pesquisa. É o que a gente vai ver daqui a pouco. O questionário. Ele é instrumento. Ele não é procedimento, ele é instrumento. Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, professor, estou ouvindo. É porque teve uma ligação do celular aqui. E aí a gente vai ter a pesquisa documental, que eu já acabei de falar. Se você vai calcular o número, eu vou saindo da saúde e indo um pouco para outra área, se você vai tratar de índice de homicídio, tá? Aí você pode usar documentos que indicam, né, histórias. Então, ela é uma pesquisa documental também, tá? Agora, se você for tratar, por exemplo, com um material que já foi produzido, né, já foi publicado, por exemplo, o mapa da violência, né? Então, ele tem aspectos tanto bibliográficos quanto documentais. A pesquisa, a pesquisa experimental, ela é uma pesquisa que testa a hipótese em condições controladas. Geralmente, a experimental é feita em laboratório,
laboratório, mais na área de saúde. Então, é uma pesquisa que requer muito utilizada em doutorados, né? Ou em pós-doutorados, tá? A pesquisa de campo, ela é uma coleta de dados diretamente com os sujeitos pesquisados. A pesquisa de campo, ela é muito utilizada na nossa área de segurança pública, na área de ciências humanas. Por quê? Porque você vai ao campo explorar esse campo, tá? A pesquisa de campo é um, né? Então, você faz observação, faz várias ações que vocês vão ver aqui, mas eu vou dizer agora, tá? Então, a pesquisa de campo é do pesquisador na realidade investigada. E agora eu vou mostrar aqui a diferença entre procedimentos e instrumentos, que é uma dúvida muito comum e um uso grande isso aqui. Eu aconselho sempre colocar os dois juntos no texto, mesmo parágrafo, na mesma sequência, sem separação. Então, geralmente eu oriento a não colocar procedimentos num parágrafo, depois instrumentos, não. Já joga os dois juntos, vocês vão entender por quê. Então, procedimentos de pesquisa são as estratégias ou etapas práticas utilizadas para coletar os dados, tá? Indicam como a pesquisa será realizada. Exemplo, pesquisa de campo, bibliográfica, documental, estudo de caso, observação, experimento. São os modos de fazer. Como eu vou fazer? Eu vou indicar o percurso. Eu mostro o percurso. Aí, instrumentos de pesquisa é o que eu vou usar para coletar os dados. É o meio que eu faço. São os meios de se fazer, né? Então, o instrumento de pesquisa são as ferramentas utilizadas dentro dos instrumentos para registrar ou obter informações. Elas indicam com o que os dados serão coletados. É o meio, é o equipamento, é a ferramenta. Entendeu? E aí, a gente utiliza como instrumento o questionário, a entrevista, o formulário, o roteiro de observação, gravações, fichas, vídeos, né? Tudo isso entra como instrumento. A internet é um instrumento, a rede social é um instrumento, o e-mail é um instrumento, o WhatsApp é um instrumento, o Google Forms é um instrumento. Entenderam essa diferença aqui? Vocês estão aí ainda ou estão no intervalo? Estamos aqui. Beleza. Estamos aqui, professora. Ok. E que é doido de dar intervalo com o TCC em cima, professora. Tem que ter juízo. Pode não usar, mas tem. Vamos lá. E aí a gente vai para os instrumentos agora, porque os instrumentos, eles vão determinar muita coisa, né? O sucesso e o insucesso na pesquisa, tá? Então, os instrumentos, eles são os meios técnicos utilizados para coletar informações relevantes que permitem ao pesquisador descrever, compreender, explicar e interpretar o fenômeno estudado. Os instrumentos de pesquisa são recursos utilizados para medir, obter dados e registrar informações necessárias à investigação. Os instrumentos de pesquisa são os meios ou procedimentos empregados para a coleta sistemática dos dados e o tipo de pesquisa, tá? Então, entende-se que o instrumento de pesquisa é uma ferramenta que serve para operacionalizar a coleta de dados, garantindo que o processo investigativo ocorra de maneira organizada, objetiva e confiável. Sim. Lembram do clipe? Olha aí.
Vamos isso de forma prática. No clipe, quais eram os procedimentos? Quais eram os caminhos dos, né? No caso, a internet, né, era um dos meios, fone de ouvido. Não, aí são, sim, são meios. Aí são os instrumentos. Mas vamos tentar falar dos procedimentos. Quais seriam procedimentos? Vou botar aqui nos procedimentos. Estratégias, as etapas. A estratégia seria o quê? Interligar as pessoas de vários países, certo? Produzir a música, né? Com essa participação de pessoas de vários países. Essa era uma estratégia. Outra estratégia seria o quê? Ter uma equipe né, para que organizasse essa parte de entrada, né, na música. Precisa provavelmente, né, então precisa montar uma equipe de bastidor para dar o acesso, né, no momento certo, organizar a sincronicidade das várias pessoas, dos vários grupos, né, que estariam interligados entre si. 2 procedimentos, né? Depois, pegar esse material, né, organizar esse material em estúdio para que houvesse a edição, né? A edição visual e a edição auditiva, né? No caso do áudio. Então, isso é tudo procedimento. Agora, para eu realizar isso aí, eu preciso ter instrumentos, que são os meios, que é isso que você falou. Os meios, internet, fone de ouvido, instrumentos musicais, espaço físico. Músicos, o pessoal do coral que não utilizava instrumento, mas era a própria voz, era um instrumento. A observação. Então, tudo que for utilizado para permitir que o procedimento acontecesse são os instrumentos. Entenderam agora a diferença? Então, quando eu vou desenvolver a pesquisa, eu tenho que ter passo a passo e os instrumentos passo. Só que, como eu falei, quando a gente tem que separar, fica mais difícil. É mais fácil de falar unindo tudo. Vou fazer um exemplo. Desenvolver uma a pesquisa utilizará, a investigação utilizará a pesquisa de campo com aplicação de um questionário contendo perguntas abertas e fechadas, que será desenvolvido junto ao grupo de força tática do batalhão tal, em João Pessoa, na Paraíba. Entendem que eu estou juntando procedimento e instrumento num parágrafo só? Então, geralmente, se faz isso, sabe? Não se separa, porque quando a gente tenta separar, pode ser que a gente se confunda. Quando a gente usa procedimento junto, já melhora bastante a parte da escrita. Flui, né? Desenvolver uma pesquisa de campo com entrevistas semi-estudadas junto aos policiais militares da OTAN, então eu já estou dizendo procedimento com instrumento aí junto.
Meu, pronto. Entenderam? E aí a gente vem para a adequação dos instrumentos ao problema e aos objetivos da pesquisa. A escolha e a elaboração dos instrumentos de pesquisa devem estar diretamente alinhada ao problema e aos objetivos do estudo, garantindo que os dados coletados realmente respondam ao que o pesquisador pretende investigar. Então, o problema de pesquisa define o que se quer compreender ou resolver. O que é que eu quero compreender? O que é que eu quero resolver? Eu tenho que estar com minha pergunta o tempo todo ali, ó, muito clara, tá? Então, os objetivos, eles indicam como isso será feito, e o instrumento é o meio pelo qual as informações necessárias serão obtidas, tá? O importante é a gente ter essa organização sistemática aqui, prévia, né? Ele orienta o foco do estudo. Os objetivos específicos, né, delimitam as dimensões a investigar. Os instrumentos, eles operacionalizam essas dimensões, tá? Então, o problema, ele é o alvo. Os objetivos específicos, eles vão dizer exatamente o que é, quais são os passo a passo, né? Qual é o passo a passo que eu vou traçar. E os instrumentos é o que eu vou utilizar para que isso realmente se operacionalize. Então, isso anda junto, caminha junto. Por isso que eu não posso fazer um roteiro de entrevista, um roteiro de investigação, no sentido de questionário ou entrevista semi-estruturada, eu não posso ter uma sistemática nesse sentido sem antes ter o meu problema, entendeu? Então, sem o meu problema definido, sem os meus objetivos definidos, eu não posso organizar meu método, meus procedimentos e meus instrumentos, porque depende diretamente disso. Tipos de instrumentos. Então, eu tenho o questionário, que é um dos mais utilizados, né, que é o conjunto de perguntas padronizadas aplicadas a um grupo de pessoas. Muito utilizado em pesquisas quantitativas, permite coletar dados de muitas pessoas rapidamente. Exemplo, formulários do Google Forms ou questionários impressos sobre hábitos de consumo. Esse aí é um exemplo, mas tem outras situações, né? Sobre exercício físico, sobre atendimento na Lei Maria da Penha. Então, a gente tem vários exemplos que podem ser utilizados, questionários, né, como forma de coletar os dados. E aí, esses questionários, eles têm perguntas abertas ou fechadas, tá? Ele pode mesclar esse tipo de pergunta. Pode ser utilizado em pesquisas quantitativas, né, ou quanti-quali, dependendo também do que eu vou ter como problema. Entrevista. Conversa planejada entre pesquisador e participante para obter informações detalhadas. Então, a entrevista, ela é muito desenvolvida em pesquisas qualitativas. Por quê? Porque ela vai trazer a subjetividade do sujeito, né? Você vai abrir possibilidades de surgir informações que não necessariamente estavam planejadas.
tá? Então, a ideia da entrevista semi-estruturada é seguir um roteiro, mas um roteiro no sentido de ter uma flexibilidade maior, que possa surgir informações que não necessariamente você tinha em mente. Então, ela surge no campo, né? Ela surge no momento de coleta, tá? Então, ela pode ser estruturada, perguntas fixas, igual para todos. Ela pode ser semi-estruturada, que é o que é mais utilizado, que é um roteiro flexível, permitindo explorar respostas, que é esse que eu acabei de falar. E ela pode ser também aberta ou não estruturada, tá? Pode ser livre, usada em pesquisas qualitativas, ideal para compreender percepções, opiniões e experiências, tá? Então, qualquer uma dessas três, eu posso desenvolver com estratégias diferentes, mas todas elas servem para compreender percepções, opiniões e experiências. Ok, gente? Observação. A observação, ela é um registro sistemático do comportamento do fenômeno no ambiente natural, tá? Então, a observação, você não vai necessariamente chegar com informações prévias. Você pode ter informações prévias, mas geralmente se vai para a observação para entender o fenômeno quando ele acontece no seu natural, de forma espontânea, né? Como ele vai acontecendo ali na realidade, tá? Então, a observação é a vivência com o fenômeno, uma experiência direta com o... Como é que essa experiência pode acontecer? Ela pode acontecer de maneira participante ou não participante. Então, o participante, você pode intervir, você pode interagir. E o não participante, você apenas observa. O que é que tem a característica de participar? Quando você promove algum tipo de movimento. Isso vai intervir no comportamento, vai intervir na realidade, vai intervir junto aos sujeitos, vai intervir junto ao campo, vai intervir junto ao determinado fenômeno que está sendo ali observado, tá? Então, a interação ela vai justamente ajudar o sujeito, né, a promover movimentos que sirvam de dados para serem coletados. Então, dependendo dos meus dados, por exemplo, motivações, nem sempre a observação vai te dar informação sobre isso. Sensações, sentimentos, subjetividades, né? Nem sempre a observação vai te dar isso. Então, se você intervir na observação, pode ser que você tenha resultados mais próximos daquilo que você quer, tá? Então, a observação participante, ela vai te ajudar a intervir nessa realidade de maneira a produzir material. A não participante é o pesquisador, observa. Ele vê o fenômeno com distanciamento. Então, o seu objetivo ali é apenas observar tal qual o fenômeno acontece, sem nenhum tipo de intervenção. A observação, de uma forma ou de outra, ela é utilizada em pesquisas, muito utilizada em pesquisas qualitativas, né? Principalmente nas ciências humanas e sociais.
Certo, gente? Análise documental ou de conteúdo. Análise de documentos, textos, imagens, relatórios, leis, mídias, etc. Serve para entender contextos, discursos e informações já registradas. Análise de atas, prontuários, artigos de jornal, publicação em redes sociais, esse material que foi produzido, né, por um determinado setor, tudo isso faz parte da análise documental. O autor metodológico que você utiliza. Grupo focal. É uma discussão em grupo mediada por um pesquisador sobre um... reúne diferentes opiniões e percepções. Ele é útil em pesquisas qualitativas, estimula a troca de ideias e gera dados ricos. São os debates em grupos pequenos, né? Se você quer debater, por exemplo, a questão da aposentadoria, você pode criar um grupo focal, né? A preparação do policial militar para... como é que chama, gente? Porque eu esqueci agora, deu branco. A aposentadoria, a gente chama como? Tem trabalho aí. Como é o nome? Me ajudem. Para reserva remunerada. Reserva remunerada, exatamente. Obrigada. Então, é um grupo focal, né? E esse grupo focal, ele vai justamente desenvolver o assunto de maneira espontânea. O pesquisador, ele pode provocar, né, algumas coisas, lançar algumas coisas como provocação, e o grupo vai desenvolver o movimento. Então, ele é o grupo focal utilizado em pesquisas qualitativas e geralmente usa gravador de voz ou filmadora mesmo para ajudar o pesquisador a guardar aquele momento. Também pode ser feito só anotações, só que as anotações, elas às vezes não dá tempo de organizar tudo. E aí você não vai dizer assim, espera aí que eu estou escrevendo aqui, não vai fazer isso, né? Então, ou você grava, ou você filma. Tem alguém que levantou a mão e eu não vi. Patos. CICC Patos. Bom dia, professora. Bom dia. Capitão Mônica. Oi, Mônica. É porque eu estava com uma dúvida do seguinte, eu queria pedir, saber da senhora como é que a gente poderia... Porque, assim, a gente, na nossa pesquisa, a gente vai ter que trabalhar com a questão de fazer uns gráficos e relacionar a questão de tipos de ocorrência com a quantidade de efetivo, entendeu? Aí, assim, acho que a gente delimitou tipificações, são várias. Aí eu queria ver se a gente poderia trabalhar só com as 3 principais, as que número de ocorrências. Pode sim. Mas Tipo assim, isso tem que estar delimitado nos objetivos específicos, tá? não, já estão adequados com os objetivos, porque os 3 tipos maiores é violência doméstica, perturbação do sossego e averivação de atitude suspeita. Porque se eu colocar, eu vou ter assim, de mais de 20 tipos de violência. Fica demais, né? Mas, assim, dependendo da sua pergunta de investigação, pode ser que um quadro com todas as ocorrências apenas para questões de contextualização, de problematização do objeto. Até mesmo justifica a escolha, né? Olha, considerando para a delimitação da pesquisa, utilizaremos apenas os 3 maiores índices. Professora, Oi. Capitão Vanderlei, eu estou fazendo aqui com o Mônica, porque é o seguinte, o CICC, ela abrange 6 áreas,
São né? 88 municípios. Isso. Sim. Aí tem suas ocorrências que são iguais, mas em números diferentes. Digamos, no dia 1º de agosto, na 10ª ISP, em Patos, teve 27 ocorrências. Distribuições, né? Violência doméstica, perturbação do sossego e segue. Lá em Souza, do mesmo ocorrências. São ocorrências iguais em números diferentes. Para o mesmo efetivo escalado no CCC. Entendeu, professor? Então, a gente pode trabalhar só delimitando mais, né? Essa tipificação dessas ocorrências. Pode. Porque, Você- assim, para o você- objetivo do trabalho, não vai, assim, fica até melhor da gente, pelo que a gente quer, entendeu? Porque a gente quer fazer uma relação da quantidade de efetivo que existe com as ocorrências em rua, entendeu? Aí tem outra pergunta que eu queria fazer. Por ser vários grupos, CCC, ser 6 AISPs que atendem o CCC, esse mesmo efetivo, atende essas 6 áreas, podia unificar a quantidade delas e limitar as 3 primeiras ocorrências? Eu estou com dificuldade de concentrar, porque o microfone de Mônica está ligado. Tá... Eu vou... Vanderlei, faça a pergunta novamente. Pronto. O CCC ele atende as 6 AISPs. Sim, Aí, digamos, no dia 1º de agosto, teve 29 ocorrências em Patos, 27 em Souza, 27 em Cajazeiras, 16 em Catolé do Rocha, 13 em Itaporanga, 6 em Princesa Isabel. Eu pergunto se eu podia compilar o total disso aí e distribuir nas 3 primeiras ocorrências. Pode ser feito? Qual é a pergunta de investigação? Eu só tenho como responder se eu souber qual é a pergunta e o objetivo. A pergunta, professora, a pergunta de investigação é o seguinte: a problemática, certo? Sim, o problema. Pronto. É de que forma o efetivo disponível no CCC Patos, certo? Especialmente nos dias de sexta, sábado, domingo, influencia o atendimento das ocorrências na área da terceira ISP. Porque, assim, são 6 AISPs formam a terceira REISP integrada, entendeu? Entendi. Mas assim, precisa dar uma melhorada na pergunta. Precisa dar uma melhorada. Não está ainda... Não, o trabalho a gente está começando a fazer, entendeu? A gente está melhorando. É porque, assim, essas tabelas a gente já precisa fazer, porque é necessário essas tabelas prontas para a gente dar, para subsidiar o que a gente está fazendo no trabalho. Entendi. Então, eu acredito assim. Era assim, ó, a variação... Se for para delimitar esses dias da semana, né? Se for para delimitar os 3 tipos de ocorrência, considerando essas 6 unidades, tem que estar tudo especificado no problema, tá certo? Tudo. Se não for especificado isso no problema, aí você tem que fazer o levantamento geral. Aí, em uma tabela, você bota separado, em outra tabela, você bota junto. Em uma tabela, você pode indicar qual é cada uma, as 6, e coloca o recorte temporal, né? Quais foram os dias que foram levantadas as informações, e na outra tabela você pode juntar e dizer apenas tratar desses 3 que tiveram maior incidência. Caso é o período entre agosto e setembro de 2025, né? Considerando, sabe? Eu vejo mais importante você usar diferentes tabelas, mesmo que vá tratar apenas os 3 primeiros índices juntando os números, mas... Então, a senhora acha melhor fazer primeiro de separar por AISP e depois juntar?
É. Por exemplo, primeiro a gente mostra que tem os dados das 6 AISPs É. e depois um completo da REISP toda. É. Agora, se for muita coisa, aí a gente tem que sentar e vocês vão dialogar comigo para eu poder ajudar a delimitação. O que você pode fazer é tratar apenas índices nas 3, nas 6, entendeu? Em É vez de isso que a gente colocar... está querendo fazer, tratar somente esses 3 índices. Aí, que são se for, aqui. aí você, em uma tabela, você organiza as 6, você... Eu não sei se é possível, em uma tabela só, organizar as 6. Se não for, vai ter que fazer 6 tabelas pequenas. Não, Isso é para tratamento dos dados. Agora, na hora de apresentar isso no artigo, aí é outro momento, tá? Não, isso aí eu sei. Mas eu acredito que tem como, professora, porque a gente vai delimitar, vai trabalhar só com as 3 principais. Pronto. Tá bom. É importante destacar tanto o individual quanto a junção, ok? Ok. Vamos lá. Então, aí os grupos, né? Eles podem ser desenvolvidos com pesquisas qualitativas. Aí aqui a gente tem também escalas de avaliação, né? Que são instrumentos com afirmações que o participante avalia em um grau, por exemplo, de 1 a 5, escala de Likert, quantifica atitudes, percepções e opiniões. Testes e medições, aplicação de testes psicológicos, educacionais, físicos. Algumas pessoas utilizam esses testes aí na área de saúde, como em pesquisas quantitativas e experimentais nas áreas da saúde e educação. E aí o instrumento de coleta de dados mais atuais, considerando o uso de novas tecnologias, né? Talvez vocês aí já estejam familiarizados com alguns desses que eu vou apenas apontar. Eu vou deixar esse slide hoje já na plataforma assim que a aula acabar, tá? Porque aí vocês conseguem ver com mais calma todas essas informações. Okay? E aí eu vou apenas mostrar, não vou explicar de um por um, tá? Mas eu vou só mostrar. Por quê? Porque quem precisar utilizar algum desses, aí sim vai fazer a investigação mais profunda do instrumento. Então, as plataformas Google Forms, né, e entre outras, são as plataformas virtuais que servem para uma aplicação rápida, de baixo custo, coleta automática, tabulação imediata, aquelas que a gente lança pelo WhatsApp, lança por e-mail, enfim. Servem para pesquisa de opinião, etc. Tipos, né? Coleta de dados. Você pode utilizar esses aplicativos, né? Que eles podem funcionar em tablet e smartphones, para pesquisa de campo, geolocalização, inserção de fotos, áudio e assinaturas digitais. Plataformas como o Google Meet, pode fazer um grupo focal através de Google Meet, né? WhatsApp, Telegram, você pode utilizar tudo isso, fazer utilização também da inteligência artificial para a ação desses momentos. Também pode utilizar fontes de redes sociais diversas para você usar isso como material de análise, tá? Então, utiliza, por exemplo, postagens, comentários, enfim. Mineração e análise de dados, né, que são pesquisas de maior abrangência, né, de banco de dados públicos para plataformas educacionais, né, muito utilizado com alta precisão e capacidade de prever padrões, tá? Sensores, dispositivos vestíveis, internet das coisas, relógios inteligentes, pulseiras, colete com câmeras, né, sensores ambientais, monitoramento de atividades físicas, saúde e mobilidade urbana, atendimento, procedimentos, operações, né? É uma coleta contínua e automática, dados objetivos e em tempo real. Plataformas de coleta colaborativa, tá?
que são as pesquisas com participação do público, coleta de dados em larga escala. Entrevista especial, tá? Que pode utilizar vários recursos aí para fazer transcrição automática através desses aplicativos. Enfim, são inúmeras formas hoje em dia. Por quê? Porque a pesquisa científica e a coleta de dados, ela acompanhou o desenvolvimento tecnológico. Então, para cada tipo de pesquisa, pode surgir um tipo de equipamento e um tipo de coleta de dados que vai ser muito mais, utilizar muito mais o tempo de coleta, né? E a forma de organizar e sistematizar esses dados. Entenderam essa parte, gente? Eu passei muito rapidamente, mas é importante que cada um que se interesse por algum tipo de instrumento aprofunde essa situação. Eu não vou falar de todas elas, porque cabe a cada um escolher seu O próprio ChatGPT instrumento. já me chama pelo nome completo. Ele ajuda bastante a fazer as transcrições, né? Ajudar aí a fazer um roteiro. Só tomem cuidado, façam a correção do que ele manda, porque manda uma infinidade de coisas. Agora eu vou falar da ABNT. A ABNT ela não coloca diretamente normas certo? A gente tem que seguir normal das outras ABNTs, entendeu? Então, o que rege a parte de instrumento e de procedimento é justamente a NBR para artigo científico, para citação, para gráficos e tabelas. Então, aonde ela vai falar sobre isso, a gente vai seguir na hora de organizar, né, a forma de apresentação dos dados, ok? Se estivéssemos numa aula convencional, eu ia pedir agora para vocês escolherem ou o questionário ou a entrevista ou a observação para desenvolver o instrumento em sala. Como a gente não está presencial, eu vou deixar os 3 modelos aí para vocês, né, organizarem a pesquisa de vocês conforme os instrumentos. Então, aqui eu tenho o questionário, né, com cada etapa do questionário, certo? Tenho a entrevista, com cada etapa da entrevista, e tenho a observação, com cada etapa da observação. E aí, aqui seria uma atividade prática, né, que era a elaboração de um desses instrumentos. Não vou pedir isso para vocês, para não aperrear ninguém, tá? Graças a Deus. Deixo... E aí, a frase final, na segurança pública, pesquisar é também servir, compreender a realidade para transformá-la. Então, a aula de hoje é para motivar vocês, né, a organizar a estrutura metodológica com os procedimentos e os instrumentos direitinho. Então, eu deixei aí 3 exemplos, né, com passo a passo de cada um, da entrevista, do questionário e da observação. Aí eu vou fazer outra coisa, professora. Aí você vai, abre um livro de metodologia, vê o que é que ele tem de orientação. Se não tiver lá, pesquisa na internet outras pesquisas que têm algum instrumento, né? Organiza, e se tiver ainda mais dúvida, pode tirar comigo ou com o orientador fora do momento de aula, tá? Que aí a gente tem mais tempo, mais organização aí para poder compartilhar as informações. Gente, gostaria que vocês abrissem as câmeras só para a gente fazer o registro. Vou deixar disponível, tá, a aula para vocês.
Hoje eu peguei o embalo, ladeira descendo e subindo, e ninguém nem falou nada, e a gente passou direto mesmo. Professora, tem como eu lhe pedir só mais uma coisinha? Tem. Tem como a senhora deixar disponível ou na plataforma ou aqui, mandar para alguém para a gente distribuir só um modelo, assim, do trabalho já pronto, daqueles que a senhora, na última aula que a senhora até mostrou. Quer que eu pra bote, gente. você quer que eu bote artigos, é? É, Tá. já pronto. De Tá. acordo com... Tem como? Vem cá, tem, é porque, se eu não me engano, estavam organizando no CE uma plataforma virtual. Não já fizeram, não, gente? Não, professora, tem não. Então eu vou colocar, tá? Tá bom. A senhora vai colocar lá na plataforma? Eu só não coloco porque geralmente as versões que eu tenho são versões de correção ou de avaliação. Aí, o que que acontece? Quando faz a defesa ou o depósito e tem alguma coisa para ser alterada ou modificada, eles têm 30 dias para devolver para o CE. Aí eu não recebo essas versões finais. Certo. Eu vou pedir vou ver se eu consigo algumas versões finais ou esse link, né, da plataforma que eles estavam criando para deixar disponível para vocês, tá certo? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar alguns que eu já tenho na plataforma para vocês acessarem, tá bom? Tá bom, eu agradeço. Então, eu vou abrir a câmera lateral também e vamos fazer um print. Posso contar até 3? Vamos lá. Ai, meu Deus, mexi aqui. 1, 2, 3, já. Eu acho que deu certo. Deixa eu olhar aqui. Deu. Prontinho, gente. Então, muito obrigada. Boas produções e até semana que vem. Provavelmente semana que vem será a última aula síncrona, né? Porque aí em dezembro a gente vai se encontrar pessoalmente, tá certo? A gente combina na próxima semana. Até mais, gente. Até mais. Até mais, É. professora. Um abraço para cada um e cada... É mesmo, lembrando do feriado, né? Nós estamos para todos. E segunda-feira, Como é que dá pra meu fazer aniversário, tudo? eu vou pegar direto, assim, ó. Parabéns, professora. Parabéns. Até a Parabéns, próxima semana. professora. Até mais. Parabéns. Valeu, galera.